O Fantástico, o tradicional programa das noites de domingo da Rede Globo, exibiu ontem à noite uma reportagem especial trazendo detalhes exclusivos a respeito do suposto plano de golpe de Estado que levou a Polícia Federal a indiciar Bolsonaro e outras 36 pessoas ao concluir as suas investigações na semana passada. O problema é que, ao contrário da sua intenção, a Globo acabou entregando ilegalidades cometidas por autoridades responsáveis por esse inquérito, justamente pelo fato da Globo ter tido acesso a esses áudios, e indícios da inocência do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em outras palavras, a matéria acabou sendo um tiro que saiu pela culatra. Acompanhe aqui comigo o raciocínio. Primeiro de tudo, o inquérito que investiga essa suposta tentativa de golpe de Estado, suposta tentativa de abolição democrática violenta do Estado Democrático de Direito e suposta organização criminosa está sob sigilo. Ao longo desses últimos dias, inclusive, saíram notícias baseadas em fontes do próprio Supremo Tribunal Federal, reforçando o grau de sigilo imposto por Alexandre de Moraes em cima dessas investigações. No dia 21, por exemplo, a própria Globo trazia como manchete que o sigilo desse inquérito seria mantido no primeiro momento e que Alexandre de Moraes analisaria o conteúdo antes de enviar para a Procuradoria-Geral da República. No último sábado, o Correio Brasiliense publicou uma matéria informando que Alexandre de Moraes havia determinado ainda sigilo extremo sobre esse caso. A matéria dizia ainda que, para garantir segurança absoluta, apenas um desembargador e um juiz que trabalham diretamente com Moraes tinham acesso ao inquérito. Inclusive, a divulgação dos nomes dos indiciados pela Polícia Federal foi muito criticada por advogados especialistas que afirmaram que a publicidade desses nomes não é jurídica e nem ética. Segundo o advogado constitucionalista André Marsiglia, com quem já tive o prazer de dividir bancada em um programa, é comum que sejam revelados os fatos de uma investigação, mas que os nomes dos envolvidos sejam poupados. Ainda segundo ele, a revelação desses nomes em uma fase ainda investigativa parece ter clara função de expor essas pessoas na mídia. Mas a Globo, meus amigos, está acima da lei, abaixo apenas dos próprios ministros do Supremo, é claro. O inquérito está sob sigilo extremo, mas não para o Fantástico. Veja só. O Fantástico teve acesso a 55 áudios da investigação, todos exclusivos. Pois é, nem mesmo advogados de alvos de inquéritos no Supremo Tribunal Federal têm acesso a muitas das informações dos seus respectivos processos. Mas a Globo conseguiu com exclusividade 55 áudios que fazem parte dessa investigação. Enfim, vamos ver o conteúdo dessas conversas. O Fantástico teve acesso a 55 áudios da investigação, todos exclusivos. Mário Fernandes se mostra exaltado em várias conversas, fala dezenas de palavrões. Tá na cara que houve fraude, pô. Não dá mais pra gente aguentar esta p... Tá f... Nesse áudio de 4 de novembro de 2022, ele alega sem provas que houve fraude na eleição. Pessoas próximas a Mário Fernandes e oficiais do Exército responderam assim. Tô pedindo a Deus para que o presidente tome uma ação enérgica e vamos sim pro Vale Tudo. Eu tô pronto a morrer por isso. O presidente ele tem que fazer uma reunião petit comitê. Esse pessoal acima da linha da ética não pode estar nessa reunião. Tem que ser a rataria. Tem que debater o que vai ser feito. Segundo a matéria, em concordância com o relatório da Polícia Federal, as acusações contra o sistema eleitoral foram feitas sem provas. Ok, se tratamos assim as afirmações feitas por Mário Fernandes, não deveríamos tratar da mesma forma as inúmeras afirmações feitas por Flávio Dino há mais de 10 anos a respeito do mesmo assunto? Aliás, as acusações sem provas feitas pelo investigado foram feitas em uma conversa privada. As declarações de Flávio Dino, por outro lado, foram públicas e estão até hoje no seu perfil oficial na rede social X, que se chamava Twitter na época. Por que Flávio Dino disse isso e não sofreu nenhuma consequência? Pelo contrário, hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, mas os investigados de agora, desse inquérito, têm declarações como essas, usadas como provas contra si. Mas os áudios não acabam por aí. Eu ainda separei aqui mais um trecho da matéria exibida pelo Fantástico nesse domingo. Veja só. Segundo os investigadores, acampamentos faziam parte de um movimento orquestrado principalmente por militares. E o general Mário Fernandes se comunicava frequentemente com alguns líderes desses grupos. Talvez seja isso que o alto comando, que a defesa quer. Me desculpa a expressão, mas 4 linhas é o 4 linhas da Constituição é o Estamos em guerra, eles estão vencendo, está quase acabando e eles não deram um tiro, por incompetência nossa. Num outro áudio, o general Mário Fernandes disse que teve uma conversa com o então presidente Bolsonaro,
sobre a diplomação da chapa Lula e Alckmin no TSE. Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Aí na hora eu disse, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. Não fica claro que ação seria essa. No dia 12 de dezembro, data da diplomação, manifestantes tentaram invadir o prédio da PF e incendiaram carros e ônibus em Brasília. Bom, com base no histórico de militância política da Globo ao longo dos últimos anos, é muito pouco provável que, de posse de áudios comprometedores contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, eles tivessem escolhido guardar os áudios mais graves e revelar nessa matéria apenas os mais leves. Tendo acesso a esses áudios com exclusividade, a Globo certamente extraiu aqueles que mais se encaixavam na narrativa que eles mesmos ajudaram a construir, justamente para validar essa narrativa contra o ex-presidente. Considerando então que essas gravações fazem parte do acervo de provas graves obtidas nessa investigação, o resultado da matéria acaba sendo justamente o oposto do objetivo dos jornalistas do Fantástico e dos demais interessados em incriminar Bolsonaro. E a razão para isso é muito simples. Os militares que discutem sobre esse suposto plano demonstram a sua indignação com a postura de Bolsonaro, porque ele tem insistido em se manter dentro das 4 linhas, dentro daquilo que consta na Constituição Federal. E aqui entra um ponto muito importante em toda essa discussão. Não existe golpe de Estado sem violar a Constituição Federal. Afinal, se qualquer medida tomada está prevista na Constituição, ela não é ilegal, portanto, não pode ser considerada como golpe. Como eu falei anteriormente, a análise é em cima dos áudios divulgados no Fantástico. Pode ser que existam outros com provas contundentes. É muito pouco provável, mas é possível. O fato é que os áudios que vieram a público através dessa matéria provam justamente o contrário da narrativa que vem sendo construída contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os áudios divulgados pela Globo mostram que ele insistiu desde o início em cumprir a legislação, em não tomar nenhuma medida fora da Constituição Federal. De acordo com esses áudios, militares tinham a intenção de tomar ações mais enérgicas, mas o então presidente Bolsonaro os impedia de fazer isso. Portanto, esses áudios divulgados pela Globo, em vez de serem provas contundentes contra Jair Bolsonaro, são justamente provas de que ele tentou salvar a democracia no Brasil. Em vez de ser aquele que liderou um plano golpista e antidemocrático, como na narrativa criada contra ele, Bolsonaro foi justamente aquele que impediu que isso acontecesse. Eu faço questão de repetir aqui, eu não estou fazendo julgamento de inocência de ninguém aqui. O povo brasileiro não tem acesso às informações necessárias sobre essas investigações, assim como acontece em várias outras cujas histórias são muito controversas e suspeitas. Por exemplo, o caso da suposta agressão ao filho de Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. O que eu estou afirmando aqui é que os áudios obtidos e divulgados pelo Fantástico na noite desse último domingo, de forma ilegal, por sinal, pois o inquérito está sob sigilo extremo, não configuram prova nenhuma contra o ex-presidente Jair Bolsonaro em relação a esse suposto plano de golpe de Estado. Pelo contrário, esses áudios apresentam indícios da sua inocência. Agora eu quero saber de você que assistiu esse vídeo até aqui. Você concorda com essa análise ou você acha que faz sentido a narrativa existente até então? Me conta aqui nos comentários. E caso você ainda não tenha assistido ao nosso programa de Notícias do Dia em 15 minutos, que estreou nesta segunda-feira, ele vai aparecer aqui no canto da sua tela como recomendação neste momento. Se você já assistiu ao de hoje, não perca então o de amanhã, que vai ao ar às 12h15. Um grande abraço e até lá!